A gente sabe o quanto essa exploração da margem equatorial é polêmica, a gente sabe que é muito criticada por ambientalistas. E aí, por outro lado, olhando para o lado da economia, faz todo sentido e muita gente fica interessado, mas olhando para o lado do meio ambiente, tem uma apreensão muito grande. A gente sabe que até o governo federal está meio dividido quando olha para esse cenário. Como é que você está enxergando esse cenário principalmente e como que o presidente Lula tem se posicionado diante dessa divisão no próprio governo? Perfeito, é exatamente o que você falou, divisão dentro do próprio governo. E aí, o lado mais fraco nessa política, nessa decisão política, é a ministra do Meio Ambiente e os órgãos ligados ao meio ambiente, então a ministra Marina Silva e IBAMA, por exemplo. Por que eu estou dizendo que é o lado mais fraco? Do outro lado, você tem o apoio para a prospecção de petróleo na margem equatorial. Você tem o apoio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Você tem o apoio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Por quê? Porque ele é do Amapá. Isso é um apoio muito importante, você atender ao interesse do presidente do Congresso Nacional e também do Senado, consequentemente. Então, o presidente Lula já descobriu petróleo antes. E já colheu louros políticos do petróleo antes. Estou falando de quando no governo Lula, do governo Lula 1, ele descobriu, né, a Petrobras ali sob o seu comando, descobriu o pré-sal, né, ali na margem do Atlântico. E agora, a gente vai fazer isso que você falou, esse treinamento, né, é para ver se a gente... para iniciar a prospecção, iniciar o processo para ver se tem petróleo ou não. As chances são grandes, claro, os especialistas estão muito otimistas, porque ali na região, a Guiana Francesa e o Suriname já descobriram. E é toda uma área ali muito, muito próxima. Então, essa margem equatorial, a gente está falando de uma faixa de terra que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte. E aí, quando a gente fala Foz do Amazonas, essas perfurações, essa exploração, ela aconteceria a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e a mais ou menos 180 quilômetros da costa Ai, como é que é o nome do estado, gente? Me deu um branco aqui. Do Amapá, desculpa, perdão, desculpa, deu um branco aqui. Do Amapá, eu estava pensando no Panamá. Do Amapá. Então, o presidente Lula, quando descobriu o pré-sal, vocês vão se lembrar, uma imagem muito icônica, ele com uma vestimenta laranja da Petrobras, um uniforme, um macacão, e aí ele com a mão todinha carimbada, né, de petróleo, um óleo preto, e aí tem até a marca, assim, é colocada a marca, um carimbo da mão dele, menos um dedinho, né? E aí que a marca registrada dele, e aí aquele carimbo, né, para mostrar assim, olha, meu governo descobriu o pré-sal. E isso rendeu apoio político, rendeu votos, rendeu aquela chama de prosperidade. E é exatamente isso que o governo quer fazer de novo. É exatamente isso. Aí você pensa, mas lá 2006, 2008, quando começou a ser explorado o pré-sal, falava-se muito menos, até o próprio governo era muito menos engajado nas questões climáticas. É verdade, esse ano a gente tem COP30 no Brasil, o maior evento climático da ONU aqui no Brasil, que vai acontecer. E aí, qual é o argumento para o Brasil continuar falando, o governo Lula continuar falando, somos defensores do clima, precisamos manter a floresta em pé, diminuir as emissões de carbono, etc., mas, ao mesmo tempo, explorar petróleo, como é que é isso? O que o argumento do governo para os ambientalistas, para a sua própria bolha ali, digamos, né, para o seu eleitorado, é dizer o seguinte, não, esse dinheiro do petróleo da margem equatorial, ele vai nos ajudar a fazer a transição energética para não usarmos mais petróleo. Parece uma loucura, né? Parece meio contraditório, mas é isso. Então, assim, é porque
O que acontece no fim das contas, Muriel? Quando chegou a nossa vez, é o que eles pensam, quando chegou a nossa vez, vamos parar? Não, vamos aproveitar. Então, é muito difícil o governo que se posiciona a favor do clima, que critica o uso de petróleo, né, da queima de petróleo, que é poluente, e aí vai justamente por questões econômicas, por questões políticas, vai ali, de fato, insistir na prospecção de petróleo. Não há um juízo de valor, se vale ou se não vale, mas estou trazendo aqui esse racha, como você colocou, entre o argumento ambientalista e o argumento que o governo vai usar para se equilibrar nessa engenharia, viu?